10 mortos e muitos feridos. Disparos planejados e precisos, sem consciência nem discernimento, feitos ao acaso, sem distinção de idade, raça ou sexo. As vítimas foram jovens, velhos, negros, brancos, homens e mulheres. Os atiradores de Washington, John Allen Muhammad, de 41 anos, e o cúmplice de 17 anos, Lee Boyd Malvo. Se nunca tivessem se conhecido, eles teriam tirado tantas vidas? Ou, de fato, nasceram para matar? Dementes. Outubro de 2002. O pavor era tão grande que os americanos não queriam abastecer o carro nem deixar as crianças brincarem fora de casa. Durante 23 dias de horror, uma série de disparos aleatórios aterrorizou Washington, e andar pela rua era como apostar entre a vida e a morte. Os dois elementos são assassinos frios. Não se importam com quem morreu. Ninguém imaginava que um homem e um rapaz estavam juntos como autores dos disparos. A população se apavorou quando soube que os tiros eram aleatórios. Tinha que lidar com o fato de que poderia ter uma arma apontada para você enquanto estava em seu carro. Eles atiravam em qualquer um. Se estivesse na rua e apontassem para você, você já era. Estes dois homens causaram um pavor sem precedentes. Lee Malvo nasceu em Kingston, na Jamaica, em 18 de fevereiro de 1985, filho de Una James e Leslie Malvo. E sua infância nem sempre foi feliz. Dewey Cornell foi o psicólogo de Malvo designado pelo tribunal. Ele passou 53 horas com Malvo em mais de 21 entrevistas na tentativa de desvendar sua mente. Em muitos sentidos, a infância de Lee foi um catalisador para o que estava por vir. Ele sofreu muita violência por parte da mãe, que impunha a obediência. Ela batia se ele desrespeitasse, não lavasse a louça direito ou não fizesse suas tarefas. E depois o abandonava. Ela o deixou várias vezes para trabalhar em locais diferentes. Aí voltava, o levava para outro lugar e quando o trabalho não dava certo ou ela não pagava as contas, ela sumia de novo. E toda vez que isso acontecia, causava sofrimento, raiva e ressentimento, ao ponto de ele tentar se matar para convencê-la a ficar. Ao longo da infância, professores, vizinhos e as pessoas notavam a grande carência que aquela criança sentia da figura paterna. Ele sentia falta do pai. O parceiro no crime de Malvo era 24 anos mais velho. Nascido em Nova Orleans, John Williams mudou seu nome para John Muhammad quando se converteu ao islamismo nos anos 80. O repórter do Washington Times, John Ward, relembra os detalhes da infância misteriosa de Muhammad, que foi pouco citada no julgamento. Ele foi muito afetado pela morte da mãe quando era novo e também sofreu bastante quando era criança. Com os parentes, eu acho que ele passou a vida sentindo que nunca reconheceram seu potencial, que não botavam fé nele e que podia ter sido alguém bem melhor do que ele tinha conseguido se tornar. John se casou com Mildred, sua segunda esposa, em 1988. Eles tiveram 3 filhos que até então o consideravam um bom pai. O mecânico Robert Holmes conheceu John em 1985 durante sua passagem pelo exército em Fort Lewis. Eles pareciam uma família perfeita. Eles se conheceram e acabaram se casando, e então nasceu o pequeno John. Depois vieram as 2 meninas na sequência, sabe? Ele tinha um jeitão de conquistador, mas ele estava sempre preocupado com a família. Ele era um pai rígido, do mesmo jeito que eu sou. Mas não era um cara violento. Ele era, sim, um homem protetor. Sabe, eu nunca vi o John gritando com os filhos. E quando acontecia alguma coisa que ele não tinha gostado, ele ia lá e conversava com eles. Sabe, ele não falava, vem cá, ele não gritava com eles. Eu nunca vi ele fazendo coisas assim. Alguém que também presenciou pessoalmente o amor que John expressava pelos filhos foi Jerry O'Neill, barbeiro dele por mais de 11 anos. O John nunca levantou a voz para os filhos aqui dentro da barbearia. Eles sempre foram educados. Ele falava e as crianças respondiam,
Tudo bem, tá bom. Sim, senhor. Sim, senhora. Durante grande parte do casamento, John foi engenheiro de combate da Guarda Nacional. E quando ele estava fora, sentia muita saudade dos filhos. Ele não gostava do serviço militar, mas tinha se comprometido com aquilo e era um meio de sustento para ele e a família durante aquele período da sua vida. Ele aprendeu a manejar armas. Era altamente treinado em táticas de artilharia. Não se sabe exatamente o que a experiência no Golfo acarretou, mas se falou em danos neurológicos por substâncias químicas. A esposa contou que ele estava diferente quando voltou e se tornou mais nervoso e misterioso. Ao deixar as Forças Armadas, John começou a se ressentir contra o país e o exército. Até que, por fim, se revoltou com a esposa. Então, um dia ele mudou, sabe? Ele parecia o mesmo comigo, ele continuava igualzinho comigo, mas tinha alguma coisa nele que não era o mesmo John de sempre. John Mohammed se tornava cada vez mais imprevisível. Amável uma hora e perigoso em seguida. O John que os amigos conheciam era diferente do John que a esposa Mildred temia. Ela tinha medo do John. Eu lembro que ela disse que ele tinha ameaçado matá-la. E eu perguntei se ela era capaz disso, e ela disse que sim, se ele tivesse a chance. Ela estava com muito medo dele. Até que a situação chegou ao limite e o casal se separou. O casamento acabou e ele pegou as crianças da ex-mulher. Estava revoltado porque foi deixado, mesmo não tendo sido leal a ela. E eu acho que as crianças passaram a ser a única coisa com um significado maior na vida dele. Então foi aí que ele levou os filhos para o Caribe, ilegalmente, e começou a ganhar dinheiro falsificando documentos para as pessoas de lá. Foi no Caribe, em outubro de 2000, que o solitário Lee Malvo achou a figura paterna que sempre procurou. A mãe de Lee Malvo estava desesperada para ir aos Estados Unidos. E estava disposta a tudo até sacrificar seu único filho. Por $3.000, John conseguia todo tipo de visto e permissões necessárias. Quando John Mohammed chegou, ele tinha tudo para ser o pai perfeito. Porque John Mohammed era um homem que ele via cuidar sozinho dos 3 filhos, como pai solteiro, e parecia ser muito dedicado aos filhos e preocupado com eles. E John Mohammed tratou Lee com muito respeito e honestidade que ele nunca tinha sentido de ninguém. A influência marcante de John mudaria a vida de Malvo para sempre. O perigo estava em ele ser o tipo de pessoa que não se espera ser perigoso. E ele lubridiava você até se desarmar para então aí sim conseguir dar o bote. E ele não era burro, ele era inteligente. E é aí que estava o perigo. Ele sabia manipular uma pessoa vulnerável, como o Lee. Enquanto John estava no Caribe, Mildred se desesperava nos Estados Unidos para achar os filhos. As autoridades localizaram John e as crianças foram tiradas dele. A audiência da guarda foi marcada para 4 de setembro de 2001. Agora você vai ouvir em primeira mão a gravação do áudio no dia. Good morning, please be seated. Sir, if you'd raise your right hand, ma'am. Do you both solemnly swear or affirm that any testimony you're about to provide will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is your name? Sir, my legal name is John Alvin Muhammad. Sir, what is your date of birth? December 31st, 1960. Ele pensou que era só ir ao tribunal e dar a versão dele. Mas quando ele chegou lá, disseram que não estavam lá para ouvi-lo, que ele estava lá somente para devolver a guarda dos filhos para a mãe deles. John não teve a chance de convencer o juiz de que era capaz de criar os filhos. O advogado de Mildred cuidou do caso. Can you please tell me what's going on? There is a parenting plan that was entered by the court on October 6, 2000, last year. I was not aware of it. So the children was never missing? According to the court's order, they're going with mother. Are you telling me the reason why I don't have my children and won't be able to keep my children because I don't have the proper paperwork yet? The orders have said that mother had sole residential placement, care, and custody of the children. E quando ele voltou, ele não
Ele não estava nervoso, porque na verdade eu nunca vi o John nervoso, se irritando a ponto de arremessar as coisas. Eu diria que ele estava mais, sabe, deprimido com tudo aquilo, sabe? Ele ficou bem chateado com toda aquela situação. You do have an opportunity to express your side of the story for the court to hear it. All right? And until it's done, I'm not able to see my children. Your visitation is suspended. A decisão do tribunal abalou John. Ele não admitia ser impedido de ver os filhos novamente. Incapaz de compreender a decisão do juiz, John buscou ajuda legal com o advogado John Mills, que concordou em assumir o caso. O John era um típico pai preocupado que ficou perturbado pela decisão do tribunal. Ele não entendia o que havia acontecido. Mas quando expliquei o caso, então ele se dispôs a seguir o sistema, na esperança de que pudéssemos acertar as coisas novamente. Os efeitos dessa decisão mudariam não apenas a vida de John, mas de outras 23 pessoas inocentes. E provavelmente foi isso que o enlouqueceu. Perder a guarda das crianças arrasou John. Ele ficou com raiva e deprimido. John viu em Lee Malvo alguém que precisava de uma figura paterna. Alguém para ensinar e moldar. Alguém que ele transformou em uma máquina de matar. John jurou se vingar da ex-mulher. Mas até onde ele estaria disposto a ir? John Muhammad, um dos atiradores assassinos de Washington, perdeu a guarda dos filhos em setembro de 2001. Ele jurou se vingar da ex-mulher e durante 4 meses procurou incansavelmente por ela e os filhos, sem sucesso. Ele chegou um dia e disse: Holmes, eu descobri onde a Mildred está. E eu perguntei onde, e ele disse: está em algum lugar em Washington. Enquanto isso, ele começou a treinar seu protegido Lee Malvo para uma missão cujo resultado apenas John conhecia. Ficou bem claro que ele amava e admirava John Muhammad. Malvo a adorava e morreria por ele. E considerava Muhammad um líder, um pai. Um indivíduo que ele acreditava que lideraria uma revolução política nos Estados Unidos. John achou que estudar seria importante para Lee, por isso o matriculou no Colégio Bellingham. Sua matéria preferida era desenho, e ele se revelou um ótimo artista. Sua amiga de sala, Chrissy Greenwald, lembra bem do Lee. Ele era bem amigável, mas não necessariamente extrovertido. Ele não tentava fazer amigos, não era do tipo que falava muito da vida pessoal. Nessa época, os dois ficaram com um amigo, Earl Dancy. Ele viu um lado de John que mais ninguém viu. Bem manipulador. Ele ganhava sua confiança, sua amizade, e assim que conseguia, ele se aproveitava disso. Dancy também notou uma mudança no comportamento de Malvo. Vivia nervoso, sempre nervoso, irritado. É de se esperar que um adolescente seja assim, mas ele tinha muita ira acumulada, sem motivo nenhum. Aos poucos, a educação de Lee ultrapassou os muros da escola. Todo dia, depois da aula, John ensinava Lee como atirar em um campo de tiro. John ficou obcecado com a mira de Lee. Depois de um certo tempo, ele trazia os alvos que ele treinava para mim, e eu percebi que ele ficava cada dia melhor. Até que um dia ele atingiu um alvo com perfeição. Uma vez o John disse que o Lee atirava melhor que ele. Muhammad também ensinou a Lee tudo a respeito de armas de fogo. Isso ficou claro durante uma discussão na aula. Teve uma vez que assistíamos o filme Platoon, aí no final alguém perguntou que tipo de armas eram aquelas. Aí ele levantou a mão e sabia exatamente que armas foram usadas. Ele até as listou. Foi estranho. O menino que nunca falava, sabia tudo sobre armas. Lee foi incentivado a ver filmes como Matrix e brincar com jogos de tiro. Especialistas concluíram que foi um plano para garantir que o jovem prodígio estivesse pronto para os eventos que viriam. Ele gostava de jogos que fossem cheios de adrenalina, sabe? Jogos que empolgavam de verdade. Além de muitos exercícios, a dieta dos dois era bem rigorosa.
Eles faziam um tipo de dieta especial porque tomavam uma coisa para purificar o corpo. Eles comiam mel e bolacha salgada. Eles acreditavam que deviam comer só uma vez por dia e que assim seria mais eficaz para o sistema digestivo. Em 16 de fevereiro de 2002, 2 dias antes do aniversário de 17 anos de Malvo, John Mohamed deu a ele sua primeira aprovação. John estava nervoso com uma amiga de sua ex-mulher, Ayla Nichols, e enviou o jovem aprendiz para matá-la. Lee não sabia que a sobrinha de 21 anos de Nichols, Kenya Cook, estava em casa. Ao abrir a porta, Cook foi baleada no rosto com um único tiro. Malvo cometeu seu primeiro homicídio. De fevereiro a outubro de 2002, eles circularam pelos Estados Unidos, roubando e matando pessoas conforme seus desejos e necessidades. Por fim, chegaram em Washington, local que seria palco de uma das maiores ondas de tiros do país. Na manhã de 3 de outubro de 2002, o horário de pico estava no auge. As rodovias do anel rodoviário com 100 quilômetros de extensão que circula a capital estavam lotadas. O sargento Roger Thompson foi o investigador principal do caso. Ele conhece bem cada cena do crime. Havia muitas pessoas. E um dos detalhes mais estranhos desse caso é que ninguém, mesmo com tantos olhos e ouvidos, com tanta gente no local, ninguém os viu atirar em ninguém. Mohamed e Malvo dirigiam pelas ruas até acharem um possível alvo. Depois de se posicionarem, Mohamed vigiava o volante enquanto Malvo ia para trás. Erguia a almofada do banco traseiro e passava para o porta-malas. O primeiro alvo foi o jardineiro de 39 anos, James Buchanan, também conhecido como Sonny. Sua irmã Vicky o descreve como um homem bondoso. Sonny era o caçula. Ele era meu melhor amigo e trocávamos segredos e... Ele adorava viver e adorava ver as pessoas. James Buchanan aparava o gramado aqui nesta parte e andava naquela direção. Malvo aguardou por trás da mira da arma com a respiração controlada. Assim que Mohamed deu a ordem, ele puxou o gatilho. O cortador de grama continuou seguindo. Aí ele correu por essa calçada e entrou no estacionamento da concessionária e desmaiou, na frente de 2 funcionários. A bala se alojou entre a omoplata esquerda e a espinha de Sonny. Ele foi para o hospital, mas morreu horas depois. Assim que eu entrei, ela estava com os documentos dele. E eu soube que não era bom. Foi como um pesadelo daqueles que você não consegue acordar. Mas ele não seria a única vítima a morrer pelas mãos dos atiradores naquele dia. Tem um posto de gasolina ali à esquerda. E o carro dele estava no meio daquelas 2 bombas ali em frente, de frente para a loja. E a entrada da bomba no carro ficava na parte de trás, abaixo da placa. Ele estava ali enchendo o tanque e o tiro veio do outro lado da rua. Pelo espaço entre esses 2 arbustos e 6 pistas movimentadas, o atirador atacou novamente. What is wrong? A man has been killed in front of me. I was shot. I don't know. Um médico no local tentou salvar Prem Kumar Walekar, mas foi em vão. A bala de calibre .223 atravessou o coração e o pulmão, e Prem Kumar morreu no local. 25 minutos depois, Sarah Ramos, empregada doméstica em Babá, estava tranquilamente sentada em um banco lendo um livro enquanto aguardava seu chefe buscá-la. O veículo do suspeito estacionou aqui, nesta vaga, com o porta-malas virado para a vítima e a frente do carro para a rua. Dentro do porta-malas, ele abriu o compartimento até aqui e colocou o cano para fora e atirou em Sarah Ramos, que lia um livro. Eles fecharam aqui, deram a volta e fugiram. E ninguém viu nada. A distância do veículo do atirador até Sarah Ramos
era quase a mesma dos outros disparos que foram efetuados naquela manhã, lá na região de Washington. Era entre 70 e 80 metros, às vezes mais perto e às vezes mais longe. A bala atravessou ela e também a janela de vidro do restaurante. Conseguimos recuperar um projétil pequeno que batia com o rifle. Uma hora depois, Lori Lewis Rivera, de 25 anos, foi baleada enquanto limpava o carro em um posto de gasolina. 12 horas depois, Pascoal Charlotte, de 72 anos, foi morto ao atravessar a rua. 5 pessoas mortas. Várias vidas afetadas para sempre. Mas era apenas o começo para 2 homens com uma missão de causar o máximo de caos e devastação possível. A polícia ficou perplexa e sem respostas para dar à comunidade abalada. Não sabíamos o que fazer. Nós realmente não estávamos prontos para aquela manhã. Crianças foram trancadas em salas de aulas sem poder chegar perto das janelas. Não havia movimento nas ruas, passeios escolares, nem eventos esportivos. A vida tinha parado. Your children are not safe anywhere at any time. Os disparos aleatórios em Washington impediram as pessoas de fazerem coisas simples do dia a dia, como encher o tanque do carro. Assim que souberam que alguém foi baleado em um posto de gasolina e depois aconteceu o mesmo em outro, as pessoas fizeram de tudo para não serem atingidas. Elas voltavam para o carro enquanto abasteciam ou tentavam se esconder e abaixar assim para não serem atingidas e olhavam ao redor para ver se ninguém atiraria nelas. Dr. Evan Nelson é um psicólogo que avaliou mais de 400 casos de homicídio. Ele explica o que podia se passar na mente dos assassinos. Houve um grau extraordinário de planejamento. Acredito que isso diferencia esse caso de outros em que fazer planos não é o essencial. A verdade é que boa parte dos assassinatos só leva 30 segundos de planejamento. Parte desse planejamento intenso incluía o uso de experiência e treinamento militar de Mohamed como mecânico, para modificar seu Chevrolet azul escuro de 1989, conforme a necessidade. O especialista em cenas de crime, Ralph Danier, mostra com exclusividade os ajustes que eles fizeram. A parede corta-fogo foi retirada para poder esconder a arma ou para alguém passar do banco de trás para o porta-malas. Nessa posição, com um sinal ou aviso, a pessoa sentada aqui podia virar de lado, levantar o assento com a mão enquanto o motorista virava, segurava um tempinho até a pessoa passar. Aí ele voltava a dirigir. A um terço do caminho, ele podia soltar e voltar, deixando a mão aqui sem ninguém reparar, porque ninguém via nada. As janelas eram de vidro escuro. A pessoa então se movia para trás e, com a arma lá, entrava e, ao entrar, já estava em posição de atirar. Nem todos os disparos foram feitos pelo porta-malas. Quando a dupla ficou mais confiante, alguns disparos foram feitos de fora do veículo. O perito em balística Jeff Miller explica um desses momentos. Malvo disse que ele estava aqui nesse estacionamento, no centro comunitário, perto da escadaria. E enquanto Mohamed vigiava para ele, Malvo conseguia ver o estacionamento, depois da rodovia e por baixo da garagem da loja de materiais de construção. O senhor e a senhora Franklin colocavam as compras no porta-malas. E os dois estavam bem debaixo do letreiro da loja de materiais, bem ali, quase na metade da garagem. A bala acertou o lado esquerdo da cabeça e, ao sair, fragmentou o interior, causando um ferimento traumático na cabeça. Linda Franklin morreu na hora. Durante os ataques, Mohamed e Malvo deixavam vários recados para a polícia. Eles exigiam $10 milhões para acabarem com a matança. Eles também ficavam atentos aos noticiários. Isso ficou claro na gravação dessa câmera de segurança. Como podemos ver na gravação, eles estavam na entrada do bar e passavam um noticiário sobre o atirador. Ele foi até a TV, que ficava pendurada no bar, esticou o braço e aumentou o volume para ouvir a história. Embora as pessoas interessadas em reconhecimento gostem da imprensa,
Não vejo sinais de que esses dois tivessem um prazer maior em matar do que em atirar com precisão. Tanto que bolaram um plano perfeito para não serem pegos. Mas como a polícia finalmente conseguiu rastrear os suspeitos? Eles investigaram cada disparo na área em busca de uma ligação entre os casos. Pouco tempo antes dos atiradores começarem a agir, uma loja de bebidas foi assaltada. 2 funcionários foram baleados. O atirador era Lee Malvo. Suas digitais foram encontradas no local. Malvo tinha antecedentes criminais por ter sido preso como um imigrante ilegal. Lee Malvo morava nesse abrigo com John Allen Muhammad. Foi assim que a polícia conseguiu estabelecer a conexão entre os assassinos. Enquanto isso, o ex-companheiro de exército de Muhammad, Robert Holmes, acompanhava os disparos dos atiradores com certo interesse. Alguém disse alguma coisa sobre ter 2 caras trabalhando em equipe, um localizando e o outro atirando. Aí eu soube que o Lee estava com ele. Pegar o telefone e ligar para o FBI foi uma das decisões mais difíceis de sua vida. Eles me chamaram e começaram a fazer perguntas, sabe? E perguntaram por que eu achava que era o John, por que ele agiria na costa leste. Aí eu contei que sabia que a esposa dele estava em algum lugar em Washington. Então, eles partiram daí. A polícia podia ter descoberto a identidade dos suspeitos, mas não impediram a matança. Na manhã do dia 22 de outubro de 2002, um motorista de ônibus gentil, que ajudou passageiros aterrorizados naquelas 3 semanas de terror, estava na porta da frente de seu ônibus. Seu nome era Conrad Johnson, de 35 anos. Ele tinha mulher e 2 filhos pequenos. Conrad era uma pessoa bem gentil. Chamavam ele de Gigante Gentil, porque ele era enorme, mas era bonzinho. Falava baixo, um amor de pessoa, um pai de família adorável. Conrad Johnson estava aqui e pronto para começar sua rotina. Ele sempre estacionava aqui e limpava o ônibus. Ainda era de madrugada. As luzes dentro do ônibus estavam acesas e do lado de fora estava escuro. Às 5h55 da manhã, um disparo ecoou do outro lado do bosque. Conrad cambaleou e caiu no corredor. Aspen Hill. Aspen Hill and what? Right here by the post office. Please, he's been shot about 2 minutes. He's been laying here, sir. Please hurry up. I'm scared. Please send some help. I'm on the bus. A bala destruiu o fígado. Ele foi enviado ao hospital para uma cirurgia de emergência. Foi uma manhã triste, quando recebi a notícia de que Conrad foi baleado. E sabia que era o atirador. Uns 40 minutos depois, os médicos vieram e avisaram que ele estava morto. É um dia que eu não quero mais reviver. Foi o dia mais infeliz da minha vida. Fomos ao necrotério. E quando eu o vi lá deitado... foi muito, muito difícil. Muito difícil. Esse foi o último assassinato. A parceria mortal resultou em 23 disparos e 15 mortes, 10 na área metropolitana. Para a polícia, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Após a 10ª vida tirada pelos atiradores em Washington, um mandado de prisão foi emitido contra John Allen Muhammad e Lee Malvo. Uma coletiva de imprensa divulgou a placa do veículo procurado. E aí um caminhoneiro de Myersville, Maryland, a uns 80 quilômetros daqui, ouviu o noticiário, anotou a placa e viu o carro. E uns 15 ou 20 minutos depois que a notícia foi dada, nós conseguimos localizar o carro e partimos para a ação. 3h30 da manhã, em 24 de outubro de 2002. Mohamed e Malvo foram presos enquanto dormiam no carro em uma área de descanso na rodovia interestadual. É estranho, é como viver num túnel. Você passa pelos dias e imagina o que virá a seguir. E acho que o maior alívio, sabe,
para todos nós foi quando eles foram presos. Um dia eu estava vendo o jornal e disseram que eles foram presos. E acho que não vi os rostos, ouvi os nomes só. E aí eu fiquei pensando, de onde eu conheço esse nome? Lee Malvo. Não é um nome tão comum assim. E eu fiquei pensando de onde eu conhecia aquele nome. E quando finalmente eu lembrei, eu fiquei bem surpresa. Não era possível. Aquilo tudo era bem estranho. Como esse mundo é pequeno. Esse cara estudava na minha sala e tinha matado 13 pessoas. Mohamed e Malvo foram presos e o carro foi inspecionado. A polícia encontrou evidências circunstanciais cruciais. Algumas evidências encontradas no veículo na hora da prisão foram, por exemplo, esse laptop da Sony. Estava no banco da frente. Eles tinham várias coisas que funcionavam no computador. Tinha um carregador solar. Não sei bem como funciona, mas tinham, além do laptop, eles guardavam os registros das atividades e também das áreas que julgavam importantes. Áreas que eles determinaram como sendo possíveis pontos onde poderiam causar grande confusão. Também foram encontrados mapas que marcavam os lugares onde as pessoas foram alvejadas e também onde seriam os próximos ataques. Havia muitas bolsas com roupas e itens pessoais. Tinha muitas vitaminas e eles tomavam muita água. A arma usada foi uma Bushmaster 223 com mira de precisão localizada no banco de trás do veículo. A arma assassina era um rifle Bushmaster poderoso, a versão civil do rifle militar que Mohamed conhecia muito bem. Para a polícia, essa foi uma grande descoberta. A balística confirmou sua ligação com pelo menos 11 dos disparos. Se não tivessem encontrado, Mohamed e Malvo poderiam ter sido absolvidos. E surgiram mais provas. Foram as digitais de Malvo que encontramos no rifle. Foram as digitais do Malvo que encontramos nos recados. Colhemos as digitais de Mohamed e outras evidências. Os motivos psicológicos para este nível de preparação é explicado pelo psicólogo Evan Nelson. Tudo isso revela um planejamento extraordinário. Eles foram bem cautelosos para efetuar os disparos de um jeito que pudessem fugir rapidamente. Até voltavam para averiguar o local enquanto a polícia investigava. É um nível de cálculo incrível e sabiam da gravidade do que faziam para evitar serem pegos. Até flertaram com a chance de serem pegos, pois era com essa sensação de supremacia que conseguiam fugir. John Mohamed foi examinado por psiquiatras escolhidos pelo tribunal, mas as descobertas não puderam ser usadas no julgamento. Assim, os motivos desses crimes hediondos nunca serão totalmente esclarecidos. Ao exigirem um valor de $10 milhões do governo americano, acredita-se que um dos motivos fosse dinheiro. Esses dois sujeitos eram assassinos muito frios. Não se importavam com quem matavam, matavam indiscriminadamente. Queriam o dinheiro, queriam medo. Mas será que era somente isso? Eu acredito que a Mildred era o alvo da missão. Porque se fosse só para aterrorizar pessoas ou matá-las, podia ser em qualquer lugar. Se você mata 10 pessoas e o alvo está no meio, sabe, é menos provável. Há uma chance de ser pego, mas é menos provável. Não há provas que apoiem essa teoria. Mas a perda da guarda dos filhos teria sido o gatilho para essa série de eventos? Não que ele fosse um cara mau ou tivesse feito coisas ruins a vida toda, sabe? Como eu disse, ele chegou a um ponto na vida dele que não sabia mais como reagir, então ele enlouqueceu, passou dos limites e o resultado foi esse. Apesar dessa visão sobre a motivação de Mohamed, ainda não ficou claro por que ele quis convencer um menino de 17 anos a participar dessa missão. Eu analisei quase 200 condenados à pena de morte e quase 400 condenados por crimes. O Sr. Malvo se encontra em um nível único, porque ele é inteligente, porque sabe se comunicar. Pelo fato de ter matado tanta gente de um jeito tão proposital, isso é diferente da maioria dos assassinatos que são impulsivos,
que fazem isso por alcoolismo, por drogas ou por desejos sexuais ou ganância. Alguém que quer algo naquele instante comete um assassinato e se arrepende depois. Nenhuma pessoa se torna um assassino em série ou um criminoso por um único motivo. Sei que há muita discussão sobre natureza contra a criação, mas mesmo que se faça o debate natureza contra a criação, essa é a pergunta errada. É sempre a natureza e a criação. Na cidade você quer agradar os adultos, você quer se dar bem em tudo que fizer para os adultos, porque você mesmo busca crescer e quer ser aceito por eles. E isso é bem claro, afinal John cuidava do Malvo e ninguém mais se importava. Lee contou ao psicólogo que se ele quisesse entendê-lo, deveria ver o filme Matrix. O personagem de Keanu Reeves foi escolhido por um mentor mais velho e carismático para liderar uma revolução contra um domínio cruel que escravizou a humanidade. Claramente havia um sentimento contra o sistema e deve ter sido por isso que ele se identificou com o personagem Neo dentro do Matrix. Acredito que para um jovem idealista de 17 anos, esse foi um modelo de referência que serviu de inspiração. Há evidências bem claras que a exposição contínua à violência como diversão acaba deixando os jovens mais frios, fazendo com que achem que a violência é uma forma válida de resolver problemas. Os ensinos radicais de Mohammed eram frequentemente impostos na cabeça de Malvo e tiveram um papel importante no treinamento. Ele sempre fazia discursos políticos quanto à necessidade de derrubar a sociedade. Ele parecia um indivíduo que fazia parte de um partido secreto, ou talvez um culto. Alguém que sofreu lavagem cerebral. Malvo seria um assassino caso não tivesse conhecido Mohammed? Basicamente, Lee Malvo matava porque John Mohammed queria que ele fizesse isso. Os que acompanharam as investigações discordam. Não, nada de lavagem cerebral. Nós vimos muito bem o que se destacava em cada um deles. Sabemos que Mohammed agia por conta, Malvo agia por conta, e ele sempre teve chance de parar. Em minha opinião, não foi lavagem cerebral. É um caso de um jovem determinado a aprender coisas e um adulto determinado a ensinar. Acho que o jovem Malvo encontrou alguém que venerava e adorava e escolheu seguir, diferente de lavagem cerebral. Não digo que foi lavagem cerebral. Acho que não. Não digo que ele já nasceu um assassino. E também não digo que foi culpa do ambiente. Porque eu nasci na Jamaica. Todos meus filhos nasceram na Jamaica. Meus 3 filhos mais velhos nasceram na Jamaica. E eles não são assim. Embora Lee Malvo tivesse apenas 17 anos na época dos tiroteios, foi condenado à pena de morte. Na verdade, cabia aos advogados de defesa explicarem por que Lee Malvo tinha feito o que fez e se apresentassem no tribunal provas da infância de Lee, de sua criação, provas de que a influência de John Mohammed o afetou, o dominou e o doutrinou. Creio que o júri decidiria que Lee Malvo não merecia a pena de morte, mesmo que fosse culpado e condenado à prisão perpétua. Dewey Cornell ainda tem contato com Malvo. Ele reparou mudanças dramáticas no rapaz desde que se afastou de Mohammed. Lee Malvo passou de um tipo de soldado ensinado a seguir um roteiro para um menino de 17 anos que ficou mais jovem, mais adolescente. Sua expressão facial mudou, sua conduta mudou e agora o que nós temos é um menino preso. A infância que Malvo perdeu foi encontrada, mas ele foi condenado a 6 prisões perpétuas consecutivas sem chance de condicional. Enquanto isso, John Allen Mohammed ficou na prisão de Virgínia e aguarda a sentença. Após a prisão, John Mohammed ficou em silêncio, com exceção de alguns dias no tribunal, quando optou por se defender. Fiquei bem triste e pensei, ele está se defendendo, ele poderia fazer perguntas para nós,
e para o banco das testemunhas. Acho que a parte mais difícil para muitos dos familiares das vítimas foi vê-lo se levantar e interrogar pelo menos uma das testemunhas. Ele se dirigiu a Paul Larufa, que foi baleado no estômago. E eu acho que foi bem difícil para o Larufa falar com um cara que atirou nele e o traumatizou a 1,5 metro de distância. E ele disse que estava lá, sabia o que tinha acontecido, mas não fez nada, não faz sentido. Como ele poderia estar lá e não ser o responsável? No começo foi difícil. Ficar lá sentada na mesma sala com essas 2 pessoas que tiraram a vida do meu filho foi muito difícil para mim. Eu tive que sentar lá por 2 semanas ou mais com o Mohamed e eu olhava para ele, mas ele nunca olhou para mim. A polícia nunca conseguiu provar que Mohamed puxou o gatilho em nenhum dos 23 disparos. Ele foi acusado pelo argumento de causador dos disparos. Ou seja, se o suspeito for um cúmplice direto ou elemento causador dos disparos, ele assume responsabilidade. O rifle deu a ele poder sobre a vida e a morte e sobre o jovem necessitado que encontrou no Caribe. John Allen Mohamed foi sentenciado ao corredor da morte em Virgínia e foi morto por injeção letal em 10 de novembro de 2009. As famílias dos falecidos criaram um lugar onde as vítimas podem ser lembradas. Eles fizeram um lugar tão bonito apesar do terror do evento. E dá para se sentir bem no lugar. Dá para passar por ali e sentir um pouco de paz. Acho que a verdadeira justiça, com toda certeza, foi feita aos familiares. Quero celebrar quem ele era e o que fez. É comum escrever na lápide o dia em que nasceu, uma linha e o dia em que morreu. Mas o que importa é como viveu essa linha. Para Sonia Willis, a ideia de perdoar os assassinos de seu filho ainda é difícil de aceitar. Eu tentei. Eu tenho que admitir, eu me considero uma pessoa cristã. E orei por isso. Mas, sabe, aquela coisa de perdoar e esquecer? Como eu posso esquecer? Eles tiraram algo que era muito, muito importante para mim. Talvez um dia eu consiga.